Já aconteceu com você de seguir uma linha de raciocínio mais complicada, mesmo você sabendo que tem uma linha de raciocínio mais simples, mas você seguir a linha de raciocínio mais complicada porque meio que você se apaixona por todas as curvas e voltas que a sua cabeça dá enquanto você pensa naquela solução, só que a real solução é o caminho mais curto. É tipo a navalha de Ockham, se eu não me engano, que é uma teoria filosófica científica que quanto menos porém você coloca, a resposta normalmente é que tem menos porém, suposições e entidades agindo para a resposta ser. E na minha cabeça, normalmente, eu fico dando voltas, dando rolê, curvas. Eu sou um cara muito viajado. Eu sempre digo com vocês, ó, vou viajar agora, vou viajar. Porque eu gosto de pensar sobre... Nem sempre você pensar sobre algo acima de algo quer dizer que realmente é o fator correto sobre aquilo. Mas é legal porque aí você desenvolve uma linha de raciocínio mais crítica, você vê possibilidades sobre aquilo. Mas eu tô dando a volta de novo para falar o que eu viajei na maionese com Lord of the Mystery. Na verdade, eu viajei na questão dos caminhos, porque o Uriel, quando fez o vídeo patrocinado, ele explicou, e vocês meio que explicaram, só que na minha cabeça, os caminhos eram o quê? Eram quase como se fossem... Eram encarnações. Tipo assim, aquele personagem, o Klein, ele vai encarnar, vai ver uma vida como o tolo. Depois ele vai viver uma vida... Pronto, morreu, viveu... Agora ele vai viver uma vida como o manipulador, o mestre das marionetes. Depois ele vai viver uma vida como o ilusionista. Depois ele vai viver uma vida... Então ele vivia 7 vidas, 7 caminhos, 9, agora eu me esqueci, desculpa, vou relembrar aqui nesse vídeo. Mas ele vivia uma vida e ia ter que escolher qual desses caminhos, qual dessas vidas ele iria seguir. É quase um ciclo de encarnação Sansara. Mas não, é só um personagem que ele vai tomando poções durante o caminho, e a música eu acho que meio que fala isso, as músicas, né? Meio que falam isso. Ele vai seguindo caminhos e cada poção ele se torna uma classe tipo RPG, que tipo, é o tolo, é o ilusionista, é o marionetista. Então cada poção que ele toma, ele soma esse poder a ele. Ele não é... Olha como eu compliquei o bagulho. Ele não vive uma vida em cada arquétipo. Ele vai somando esses arquétipos na personalidade dele até ele chegar lá naquele deus supremão que ele se torna. Mas eu gostei da minha história, tá? Eu vou escrever isso um dia. Eu enrolei demais, mas esse é mais um vídeo patrocinado pelo Uriel Lustosa. Muito obrigado, meu amigo. Você fez um patrocínio... você trouxe uma franquia muito interessante, muito diferente. Então, sem mais delongas, vamos para o tolo, o erro e a porta do seu algoritmo sonoro. Vou dar uma curtidão, sempre dá curtida. Vão lá no canal do Algoritmo Sonoro, se inscrevam no canal do cara, porque o cara deu o trabalho de fazer essa música pra gente, e o mínimo que a gente pode fazer é se inscrever e dar aquele likezão pro cara. E obviamente, se você tá curtindo, se inscreve no meu canal e não esquece o like. Vamos lá. O tolo, o erro e a porta. Trindade do mistério. Já conheci os 3. Lord of the Mystery. No silêncio, onde o mundo comum não ousa olhar, existem aqueles que bebem do impossível para despertar. Chamam-nos de Beyonders, sombras que caminham entre rezas e coroas, protegidos, caçados, temidos, corpos mais firmes, mentes que resistem ao que enlouquece pessoas. Cada poção é um papel, cada passo uma chance de perder o controle. E para subir é preciso atuar, viver a verdade da sequência que molda a alma até que o poder se torne natural. Mas acima da sequência 5 rituais se erguem como portões de risco e tentação. Um canto de sereias, um círculo de ossos. Qualquer falha vira colapso, qualquer erro, perdição. Aí tipo assim, esses personagens que eu conheci, eles vão morrendo no meio do caminho. Tipo assim, teve a noite, que foi só até a poção de número 4. O sussurro, que foi até a poção de número 7.
eles vão morrendo? Como que é a dinâmica desses personagens? Porque eu tô interessado na história. No caminho do vidente, um palco onde a verdade dança mascarada. Risos ecoam enquanto o mundo se engana. Percepções torcidas num fio de marionete. Rostos que mudam, vozes que ninguém esquece. Adivinha o tempo, distorce o próprio eu. Ilusão que nasce do que ninguém percebeu. Traz do passado sombras que voltam vivas. Cria milagres como brumas furtivas. Truque sutil que engana o destino. Um passo torto que altera o caminho. Entre o riso e o terror o enigma floresce. Pois nada é real quando o tolo aparece. Nos fios espirituais que prendem o mundo. Manipula corpos num teatro profundo. Multiplica a si mesmo, cria ecos da mente. E oculta verdades de forma decente. Agora essa do Ecos da Mente que me instalou, que foi aquele cara da mão com dentes, né? Que vocês falaram que era uma versão, uma criação da mente do próprio Klein para ele conseguir suportar tudo. Tem todo um arquétipo mesmo que ele cria para ele conseguir transcender essas poções. Aí ele vai criando personagens ou ramificações da sua personalidade dentro da própria mente. Interessante pra caramba. E sussurros, algo guia o destino. Um passo incerto que revela o caminho. Nos mistérios que moldam a realidade, 3 forças se ergueram além da verdade. O tolo, o erro e a porta, 3 ecos do mesmo céu. Correndo entre mundos que ninguém escolheu. No caminho do saqueador, onde tudo falha, lá nasce o poder. Um engano sutil capaz de corromper. Palavras afiadas, truques na mão. Rouba intenção, memória e visão. Capaz de tomar dons de quem se aproxima. Furtar a habilidade e roubar o próprio destino. Parasita oculto na sombra de alguém. Um cavalo de Troia do destino também. Manipula brechas nas regras do mundo. Transforma o impossível em algo profundo. O inseto que o sol ancestral temia. A falha que o cosmos nunca corrigiria. Risos distorcidos ecoam na mente. Pois o erro sussurra de forma crescente. Nada é seguro, nem mesmo o pensamento. Quando corrói seu sentimento, cria avatares que vagam sozinhos e corrompem os próprios caminhos. E se a lógica cai em desordem e dor, é porque o erro já tocou seu valor. Entre rupturas, a música do Erro tem uma das melhores letras, cara. Eu gostei bastante. o impossível se refaz. Um erro que retorna sempre mais capaz. Nos mistérios que moldam a realidade. O erro é resiliência. Aí, ó, já dá pra tatuar resiliência com o rosto do personagem no peito. E 3 forças se ergueram além da verdade. O tolo, o erro e a porta, 3 ecos do mesmo céu. Correndo entre mundos que ninguém escolheu. No caminho do aprendiz, por corredores invisíveis ao olhar. Passos cruzam o mundo sem precisar andar. Atravessa paredes, dobra espaço e chão. Viajante oculto em outra dimensão. Registra poderes como quem lê um livro. Ou os réplica apenas compreendendo o ritmo. Camuflado além de qualquer detecção. Desaparece antes que percebam sua ação. No ápice, manipula o espaço infinito. E viaja além do espiritual restrito. Um guardião de fronteiras que ninguém vê. Abrindo caminhos onde ninguém deveria saber. Portais silenciosos se abrem na sombra. Um passo errado e o mundo desmorona. O espaço se curva, responde e obedece. Pois ao caminho da porta nada enfraquece. Toque leve e o impossível se parte. Cria atalhos que dobram o próprio tempo. E cada porta aberta, seja luz ou perigo, leva um viajante ao desconhecido. Entre portais tudo pode se conectar, mas a origem e o destino vão se apagar. E é o personagem que teve o pior fim, né? Porque ele fica preso numa realidade, numa dimensão que ele fica sofrendo eternamente. A primeira vez que eu vi, eu achei que ele era o vilão, até ouvir a música do Erro. E me pareceu que ele é mais tipo aquele cara que é um rival do protagonista, amistoso, que você não sabe muito bem pra onde ele vai até ele chegar no ponto de se tornar vilanesco. Só que o Erro passa a perna nele. E o próprio Erro, pela música, parece que teve uma redenção, mas o Porta não, o Porta ficou
Nos mistérios que moldam a realidade, três forças se ergueram além da verdade. O tolo, o erro e a porta, três ecos do mesmo céu, correndo entre mundos que ninguém escolheu. E quando os três se unem num só silêncio profundo, surge a figura que observa o destino do mundo. A teia que manipula, o erro que desafia, o portal que liga noite e dia, a soma de tudo que está oculto aos mortais. Cara, me falaram assim, pô, não, é porque os personagens não têm imagem ainda, porque o anime ainda não foi lançado, então provavelmente essas imagens são de um trailer, mas, pô, podia ter pego imagens que representassem, ainda mais agora na época de IA, mas talvez na hora que ele fez a música não tinha tanta IA assim, mas imagens que representassem as coisas que ele tá dizendo na música, não precisa ser literalmente do anime, pode ser imagem que representa portais, essas paradas assim, pra ilustrar mais os vídeos, porque só uma imagem parada fica um pouco cansativo, eu acho, pra mim, pelo menos, porque eu sou muito audiovisual, mas ainda assim, parabéns, Algoritmo Sonoro, o trabalho que você faz é fantástico. Segredo por trás dos segredos finais, a luz e a sombra do caminho infinito, aquele que reina no trono esquecido, no topo do abismo onde tudo colapsa, acima do tempo que nunca se passa, ergue-se o ser que conhece o impossível, a mão que comanda o mundo visível. Seu nome é um sussurro que rasga a realidade, um eco que vibra na fria eternidade. O destino se curva sob seus dedos vazios e o mundo se cala perante seus fios. Para além do zero, onde os caminhos se findam, onde o próprio tempo treme e as leis se desfazem. Não sou uma sequência, sou o desfecho final, o grande antigo que governa acima do mundo espiritual. No trono sobre as ruínas da antiga divindade, sou o mistério que governa a eternidade. Entre véus e ecos, entre o nada e o ser, sou o senhor dos mistérios que ousou renascer. É engraçado, eu ia falar assim agora, o cantor tá agora mandando um drive maneiro, né? Mas não é um cantor, é uma inteligência artificial. E é muito bom como a inteligência artificial emula certas coisas, dá pra, assim, quando ele dá uma drivada mais, dá pra ver que tem uma coisinha meio robótica ali. Mas, cara, isso aí, tá aí. Às vezes o trabalho... Mas vocês perceberam uma coisa, cara. Eu não sei se essa imagem foi feita por inteligência artificial, mas foi muito esquisito o final disso daqui. Porque o banco saiu correndo, enquanto todos os outros saíram correndo, o banco foi se afastando meio que correndinho. Eu achei meio esquisito, peraí, deixa eu voltar aqui. Outro musicão, aquela da mulher. Ó. Vamos lá, vai. Olha lá, o banco com o bracinho fazendo assim, ó. E correndinho. Isso aqui tem no anime mesmo, ó. Dá uma olhada, ó. Todo mundo sai correndo pra figura final. Aí, ó. Que governa a eternidade, entre véus e ecos, entre o nada e o ser, sou o senhor dos mistérios. Ó, vai. Aí daqui a pouco, ó, o banco se afasta. Aí eu tô com o bracinho assim, ó, correndinho. Olha lá. O banco tem bracinho, cara. E tipo assim, ele meio que é cortado na metade, ó. Ó, tá aqui sentado, certo? Ó. Aí o cara tá cortado no meio, ó. Os outros estão indo todo mundo correndo pra ele. Ele tá sentado aqui, cortado ao meio. E o banquinho com o bracinho correndinho. Olha lá, cortadão aqui no meio, ó. Tá vendo? Obviamente eu não tô querendo jogar areia no trabalho do Algoritmo Sonoro. Só uma brincadeirinha com a IA. Porque a IA ainda tem que melhorar muita coisa. Mas parabéns, Algoritmo. Musicão. E achei muito interessante. Vamos para a próxima música. E agora vamos para mais um personagem com cara de vilão. Vou dar meu likezão aqui pro Algoritmo Sonoro. Não se esqueçam de dar o like e vamos nessa. Vinte e dois caminhos cruzam o destino dos que ousam subir. No rastro das chamas e no eco da guerra nasce o vermelho que consome. Onde a fúria é arma, onde o riso provoca, onde o caos responde, ali começa a trilha de quem queima o próprio medo pra tocar o divino. Na sequência 9, desperta o caçador
E ouve batidas que o mundo silenciou. Marca pegadas no vento, fareja medo e terror. Se move na mata como sombra que nunca falhou. E dispara instinto bruto que jamais o abandonou. Cada movimento é precisão, pontaria e razão. A presa estremece sob sua imutável visão, pois o caçador conhece o destino que vai entregar. E no silêncio do bosque sua sentença ecoará. Na sequência 8 me torno provocador. Palavras são adagas que tecem a traição. Onde havia vínculo nasce a discórdia e a escuridão. Converte aliados em ruína e desalento, fazendo de laços fortes frágeis instrumentos. Semeia o medo no seio de toda a certeza. Onde havia confiança, ergue a frieza. Nenhum juramento sobrevive ao seu domínio, pois ele corrói lealdades como um vício. Na sequência 7 o mago do fogo desperta. Chama viva, imprevisível, violenta e aberta. Com um gesto acende muralhas inteiras e risca o horizonte com brasas guerreiras. Fogo responde ao seu impulso feroz e queima o silêncio em um rugido atroz. A guerra se curva à sua combustão, pois o mundo é cinza após sua criação. Na sequência 6 surge o conspirador, mestre das trilhas que ninguém encontrou. Ele conduz batalhas sem gesto ou ação e converte o triunfo em dor e perdição. Decifra vontades como segredos contidos, faz o soberano marchar contra seus entes queridos. E quando o caos se ergue sem razão ou perdão, é sua mão que teceu a discórdia e a confusão. Na sequência 5 o ceifador avança e a morte enfim perde sua lembrança. Sua lâmina cai como sentença final e sua presença reduz a bravura ao banal. Não apressa o fim, a seu lado caminha e onde ele pisa a coragem definha. Corta existências com precisão letal e o silêncio segue como um manto fatal. O que eu tenho a pensar sobre esse personagem é que ele é tipo um Ares, né? Ele é um deus da guerra, ele é um deus do vermelho, né? A DC tem o verde, que é tudo que são plantas, que até o monstro do pântano se conecta ao verde. Se eu não me engano também tem o vermelho, tem o azul, tem esse espectro que é definido por cor, mas que representa todo um bioma, mas não só um bioma, como um modo de viver e agir. E esse cara, assim, claramente é fogo, é ira, é raiva, é paixão, é tudo que liga ao vermelho. Na sequência 4, guerra. O cavaleiro de ferro e sangue ressurge. O corpo funde sem aço e vontade. De objetos comuns, armas surgem com verdade. Quem bebe se transforma, a mulher em homem se ergue a lutar, pois o rito exige nova forma para o combate enfrentar. Na forja do ser, carne e metal vão se integrar. A cadeia de comando é um pulso de fogo e glória. Reúne a força, espalha a dor na história. Artilharia santifica os campos em clarão. Labaredas celestes caem com pura exatidão. E o cavaleiro marcha, colosso de metal, senhor da aniquilação. Na sequência 3, o bispo de guerra acende e o campo silencia pra ouvir o que ele pretende. A névoa carmesim se abre como véu ritual, trazendo coragem aos fracos e aos fortes, poder descomunal. Suas palavras inflamam no peito aquilo que dorme, transformam dúvidas em aço, hesitações em fome. A chama azul dança atrás dos olhos, promessa de vitória. E cada passo guiado por seu comando esculpe história. Bênçãos rugem como tambores, uma marcha ancestral que faz de soldado simples um exército colossal. Em sua presença a batalha encontra o próprio coração, e todo guerreiro sente pulsar mais de uma vida em sua mão. Na sequência 2, o feitiço do clima, nuvens se curvam, ventos sussurram, trovões aguardam seu mover. O firmamento se torna lâmina, moldado pela pura intenção, e tempestades nascem como extensões de sua mão. Triunfo do caçador, que prende relâmpagos em seus dedos, que lê o ar, encontra vidas, desfaz segredo. O calor se dobra, a pressão geme e os ciclones... Cara, esse cara deve ser o pior inimigo do Porta, né? O Porta consegue se esconder, abrir portais, e ele consegue descobrir caminhos que ninguém consegue descobrir. Então, não sei, obviamente, quando vi. Então, talvez um embate entre os dois dentro da obra, porque ele é o counter do Porta. Se forma enquanto o mundo abaixo luta contra o poder que transforma. Meteoro rasga a terra como saudação. A chuva antes mansa vira serrilha de precisão. O feiticeiro domina o clima como quem domina destino, e cada sopro que convoca redefine o caminho. Na sequência o conquistador ergue o peso do mundo, o ar se torna estático, o horizonte profundo. Sua voz é aço batido, sua vontade
vontade, golpe final, e nenhuma multidão escapa de seu domínio total. Correntes invisíveis ligam milhares ao seu comando, e cada soldado que o ouve se levanta lutando. Autoridade que dobra exércitos como ramos secos, e transforma incerteza em passos longos, seguros e retos. Na sequência zero, o mundo inteiro prende o fôlego. O sacerdote vermelho desperta, e com ele o antigo pacto bélico. O reino se curva à sua presença, pedra e espírito em comunhão. A destruição flui como o rio, moldando matéria sem permissão. Sua névoa invade o astral, desfaz memórias, abre fendas, e a própria guerra se cala, entendendo que ele é quem a sustenta. Poder não flui apenas para si, mas retorna aos seus, dividido como bênção, devolvido como adeus. Autoridade rompe as distâncias, redesenha o que existe. E quem um cara reconhece o terror, sublime que persiste. Cara, ele é basicamente o espírito da guerra, né? Então não tem muito o que mais falar sobre o personagem, porque já entendi, a música é legal, vamos para o próximo. E agora, o último de hoje, Caminho da Morte, o Silêncio Eterno. Vou deixar meu likezão pro algoritmo sonoro e vocês façam o mesmo. O bom é que toda música do algoritmo sonoro parece metal sinfônico. Existem 22 caminhos gravados no mundo, 22 verdades, 22 destinos profundos. Alguns buscam luz, outros fogem do fim, mas todos terminam onde a morte sorri pra mim. Entre portas, loucura, tempo e corrupção, existe um caminho que não pede redenção, não promete salvação, não oferece evolução, só o silêncio eterno no fim do perdão. Na sequência nova, o colecionador de cadáveres. No frio da noite eu caminho entre restos. O sol me fere, a pureza é um protesto. Meu corpo esfria, minha sombra se estende. Os mortos me veem e não me ofendem. Parece uma mistura da noite com a prisioneira, né? Vejo as quebradas, ossos e emoções. Leio cadáveres como antigas canções. Entre autópsias e visões do além, eu já não sou vivo, não sou ninguém. Na sequência 8 me torno um coveiro. Cavo a terra ouvindo vozes que choram. Espíritos sussurram, me guiam, imploram. Meus olhos ficam cinza, depois sem cor. Encontro fraquezas onde existe só horror. Com mãos espectrais eu prendo o destino. Olho a morte de cima num plano divino. Entre o mundo dos vivos e o reino final, sou aquela que enterra e observa o mal. Somos o fim que caminha sem pressa. Gostei, o silêncio cara. onde toda vida cessa. Do primeiro suspiro ao apagar da criação, tudo morre sob a mesma condenação. Quando a cor se apaga, o tempo se curva, o destino ajoelha, a existência murmura. Não há luz, não há fuga, não há salvação, só a morte reinando na eterna escuridão. Na sequência 7, o médium desperta, agora eles falam direto comigo. Natureza, mortos inimigos, canalizo sombra, gelo e pântano, faço do espírito meu próprio cântico. Eles me veem como um igual, nem vivo nem morto, algo anormal. Almas caídas contam seus segredos, e cada resposta cobra mais medo. Na sequência 6, o guia espiritual, eu ordeno legiões sem dono. 1000 mortos marcham ao meu redor, arranco o espírito do corpo, faço da carne um erro menor. Ressuscito
Escravizo ossos sem vontade, escravizo almas pela verdade. Minha voz ecoa no mundo espiritual e até espectros temem meu sinal. Na sequência 5, sou um guardião. O portão se abre na palma da minha mão. O submundo chama, não há salvação. Tentáculos vinhas, mãos sem pele, arrastam destinos pro fundo dele. Carrego infernos dentro de mim, almas presas até o próprio fim. Sou a fronteira entre o aqui e o lá. Quem cruza meu olhar não volta mais. Na sequência 4 me torno imortal. Agora eu morro e retorno outra vez. 60 anos, memórias em maré. Cada morte grava uma marca no rio. Escuridão eterna conhece meu frio. Meu corpo não cai, minha alma não parte entre físico e espírito. Eu faço arte, libero a forma que não devia existir. Serpente emplumada começando a surgir. Esse não deveria existir virou meio que um jargão de todo mundo aqui. Tipo, eu encontro caminhos que não deveriam existir. Eu crio pessoas que não deveriam existir. Não sei que lá que não deveriam existir. Isso aí é a forma que o autor ou que as músicas encontram pra descrever o quão grandioso é onde esses personagens podem tocar. É o não deveria existir. Aí você fica assim... O que não deveria existir? Tentando imaginar o que não deveria existir. É quase o que Lovecraft fez com a cor que caiu do céu. Como imaginar uma cor que é impossível de imaginar? Como imaginar algo que é impossível de existir? Que não deveria existir. Na sequência 3, sou um barqueiro. Eu toco com a direita, a vida responde com a esquerda. Nem deuses se escondem, meu olhar carrega o fim absoluto. Quem cruza meus olhos já está no luto. Caminho nos tige sem afundar. Sou o meio, não o começo e nem final. Respondo orações no silêncio profundo. Sou a travessia do mundo pro submundo. Somos o fim que caminha sem pressa. O silêncio onde toda a vida cessa. Do primeiro suspiro ao apagar da criação, tudo morre sob a mesma condenação. Quando a cor se apaga, o tempo se curva. O destino ajoelha, a existência murmura. Não há luz, não há fuga, não há salvação. Só a morte reinando na eterna escuridão. Na sequência 2, o cônsul da morte. Ergo cidades onde a vida apodrece. Quem respira perto de mim desaparece. Reino dos mortos sob meu comando. Até anjos caem quando estou julgando. Morrer já não me apaga mais. Sou rei mesmo depois do jamais. Escravizo destinos pela hierarquia. Sou morte viva, eterna agonia. Na sequência 1, imperador pálido, toda cor morre. Quando eu apareço o tempo apodrece. Ao sentir o medo, poderes falham, conceitos se desfazem. Até a própria morte começa a entrar em colapso. Minha presença, silêncio e pensamentos. Almas se curvam sem argumentos. Eu decreto e o mundo obedece. Quem eu aponto simplesmente desaparece. Na sequência 0, torno minha morte. Agora não sou o fim. Sou o destino, vida morre, memória morre. Conexões deixam de existir. Até existem. Cara, é muito legal esse baixo tom, que não tem baixo, né? Mas, cara, como a inteligência artificial saca paradas muito boas, né? Você esquece que foi real. Tudo termina no meu abraço final. Sou a fonte dos mortos, o senhor do silêncio, o último suspiro da própria criação. Mas a morte nunca caminhou sozinho. A deusa da noite eterna tomou este caminho. Fundiu a escuridão ao destino sozinha. Amanísios não observa, ela conduz o fim. O silêncio antes do término, a noite sem fim. O caminho da morte pertence à escuridão. E no fim de tudo, só a deusa permanece. Gostei. A luz é breve, o escuro é lei. No fim de tudo, serei eu quem te dei o descanso frio e o beijo final. O sono eterno, o abraço imortal.
Ah, gostei desse final. Gostei do plot twist, que a noite é a morte, praticamente, né? E eu meio que comentei isso. Então, será que a vítima, que eu esqueci o nome, também faz parte dessa tríade das mulheres que eu falei que tem E não, também tem aquela outra, né? A gostosa. Bem, enfim. Eu vou terminar o vídeo por aqui, porque eu quero conhecer mais desse universo, que eu tô gostando bastante. Se você curtiu, dá uma olhada nesse canal. Tem muito vídeo pra você assistir e... valeu!